Tudo bem, então o que é que a gente vai brincar hoje? Hoje a gente vai brincar de formulário. Então, para a gente brincar de formulário, nesse primeiro momento eu vou mostrar para vocês como usar os principais recursos e a gente vai desenvolvendo aqui algumas ferramentas. A partir do VBA Project, que é o nosso, tá certo? Eu quero que vocês cliquem aqui, ó, com o botão direito, inserir, módulo, deixa o módulo sempre disponível, porque a gente pode precisar dele, tá ok? E eu vou começar aqui, ó, VBA Project, botão direito, inserir, user form, tá? Pá. Quando você abrir o user form, vou até maximizar aqui. Quando você abrir o user form, observa que ele vai abrir essa caixa de ferramentas aqui. Ok? Só digo uma coisa para vocês. Cuidado para não perderem essa caixa de ferramentas. Se vocês perdem essa caixa de ferramentas, babau. Certo? O que é babau? Você não recupera ela e só tem um jeito de recuperar. É reinstalando o Office. Certo? Aí você pergunta, como é que se perde uma danada dessa? Muito fácil. Esconde ela aqui no cantinho. Vai indo, vai indo, vai indo. Se ela sair do teu campo de visão, tchau, não tem como você recuperar, porque ele não tem um recurso de redefinir, de voltar ao status anterior. Então, tenho muito cuidado com essa barrazinha aqui. Um dos grandes problemas dessa ideia é esse dock não está habilitado para se encaixar e ficar preso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, certo? Bom, o que é que a gente tem aqui nessa caixa aqui? Que ambiente é esse aqui? Uma coisa que a gente vai precisar também é de abrir aqui a janela de propriedades, tá? A gente vai usar bastante essa janela de propriedades agora. Antes a gente não precisava porque não fazia sentido, né, utilizá-la. Mas agora faz. Só explicando aqui, o que é que a gente tem? A gente tem aqui um formulário, tá certo? Só a título de esclarecimento, todo e qualquer sistema, ferramenta que vocês usam, independente do que seja, independente de qual plataforma ele foi desenvolvida, a tela que você vê é um formulário, tá certo? É um formulário. A tela é um formulário. Então, nada mais justo que os formulários do Excel chamassem de formulário, tá ok? Então, o que ocorre? Esse formulário, do jeito que está aqui, ele já funciona, mesmo sem ter nada dentro dele. Ele já funciona. Vamos fazer um teste. Clica no meio dele e pressiona F5. Observe que ele já gerou um formulário, já gerou uma tela. Tá certo? E essa tela a gente vai começar a colocar os controles e identificar como fazer essa vinculação da planilha com o formulário. Ok? Para fechar, é só clicar aqui no X e ele retorna. Ok, o que é que a gente vai ter aqui? Caixa de ferramentas, onde a gente vai ter os principais controles. Só existem esses? Não. Existem mais. Mas esses aqui são os principais. Tá ok? Aí o que é que a gente vai ter mais aqui? Nós vamos precisar dessa janela, que é a janela de propriedades. Essa janela de propriedades, ela vai nos auxiliar com as propriedades e características dos objetos, dos controles. Como eu disse, as propriedades vão nos ajudar a compor os controles, tá? Eu vou baixar aqui, não vou precisar disso aqui agora, por enquanto. Vou aumentar aqui um pouquinho. O formulário tem algumas características que a gente vai alterar, né, as suas propriedades, certo? Mas antes, eu vou tentar colocar aqui, organizar de uma forma não muito, digamos, usual, mas só para demonstrar quais são esses controles que estão aqui disponíveis para a gente, tá certo?
Então eu não vou criar aqui uma tela de cadastro de cliente, pode ser alguma coisa parecida, mas não é nada real. É só a título de demonstração dos controles, para vocês verem o que eles fazem, tá? Bom, então, ainda tem um detalhe aqui. Como a gente está com o Excel em português, então todos os controles estão traduzidos, tá? Só que lá no VBA, os controles estão em inglês. Então, eu vou acabar chamando os controles pelo seu nome em inglês, tá? Porque, de qualquer forma, na hora que você for programar, você vai acabar utilizando o nome dele, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro que ele chama aqui de rótulo, na verdade é o label, tá? O que é o label? O label, ele é um controle estático. Você vai digitar aqui dentro um texto qualquer e ele fica fixo, tá certo? Não sai. Então, como é que faz? Clica nele. Você vai desenhar, ó. Estão vendo aqui, eu não larguei o dedo do botão esquerdo do mouse, ó, certo? Enquanto eu não soltar esse dedo, ele fica disponível para que eu faça o movimento aqui, tá? Soltei. Quando eu soltei, ele criou aqui uma área pintada e escrita ali em cima, ó, Label 1. É o nome dele, tá certo? Label 1. Beleza. Como é que a gente vai fazer para fazer a alteração das características? Por exemplo, escrever um novo conteúdo. Agora eu vou fazer uso das propriedades. Tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem name. Uma dica. Quando você for trabalhar com um controle e você for manipular aquele controle, ele for dinâmico, ou seja, eu for inserir alguma coisa nele, ou eu vou pegar alguma coisa a partir dele, é interessante eu dar um nome, tá certo? Eu nomear, para que eu possa fazer a relação dele. Agora, vai ser um controle que vai ficar só na interface, só no visual, não vai interferir em nada, não precisa me preocupar com isso, tá certo? Mas aquele controle que eu for mexer, é interessante eu nomear, tá? Então, beleza. Nesse controle label, a gente não vai mexer com todas as propriedades, não. As principais, umas 3 no máximo. A primeira delas vai ser uma propriedade chamada caption. Aqui, ó. Caption. Que aqui do lado está escrito o quê? Label 1. Certo? Label 1. Que coincidentemente é o mesmo nome, ó. É o mesmo nome aqui do meu objeto, do meu controle. Tá certo? Beleza. Label 1 eu vou apagar. Então eu dou um backspace, apago o seu conteúdo e vou escrever aqui sistema de controle e vou teclar Enter. Sistema de controle, tecla Enter. Ele já modificou aqui o texto. Mas, e aí, eu tenho como alterar formato, cor, tenho. Vamos lá. Logo abaixo do caption, eu tenho o font, certo? Font. E aqui do lado, ó, no meu caso aqui está escrito Tahoma. Clica nesses 3 pontinhos aqui. Aí vai abrir a janelinha que vai me possibilitar mexer na fonte. Eu vou deixar a fonte Tahoma, mas vou colocar negrito e vou colocar um tamanho 18, certo? 18. E dou um OK. Aí você vai dizer, vixe, ficou muito grande. Tem como ajustar? Tem. A gente ajusta através das alças. Ó. Certo? Alças de controle. Certo? Tem como a gente trocar a cor? Tem. A cor é essa aqui, ó. For color. For color. Tipo fora color, né? For color. Quando você clicar aqui, ó, paleta, você tem algumas cores. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um azul. E a outra coisa que você pode alterar é aqui, ó, Text Align.
que é justamente o alinhamento, né? Aqui ele está marcando 1, ó, mas eu tenho aqui centro e esquerda, né? Aliás, esquerda, centro e direita. Tá certo? Nesse caso eu vou colocar na opção 2, centro. Pronto, clico no meio do formulário e dou um F5. E vejo se já ficou. Ó. Clique em cima do label, veja se ele está selecionado, localiza lá. Lembre-se que o objeto tem que estar selecionado. Certo? Outra dica, viu pessoal? Preste atenção aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Se eu clicar fora, eu estou selecionando quem? Use form, né? O formulário. Se eu clicar aqui, o label. Então é por aqui que você sabe quem que está selecionado. Beleza. Então, rótulo é só isso. Já que a gente já sabe trabalhar com rótulo, vou pegar um outro rótulo, vou colocar aqui embaixo. Vou alterar o caption dele para nome completo. Vou deixar a fonte do mesmo jeito que está. Acho que eu vou só aumentar um pouquinho aqui por conta da minha tela aqui, tá certo? Pronto. Ok. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar o segundo comando, que é a text box, que aqui ele chama de caixa de texto. Text box. Como é que você faz para desenhar ela? Clica e desenha. Quando chegar no tamanho que você quer, você solta. A text box é a famosa caixa de texto, é onde você vai digitar. Então, vamos fazer um teste. Clica no meio do formulário, F5, e vê se ele digita. Certo? Ou seja, é por aqui que você vai fazer as suas entradas, certo? Então, a text box vai servir para poder você alimentar uma informação e a partir dela manipular. Ou inserir na planilha, ou a partir dela utilizar para outra parte do formulário, fazer alguma outra coisa, tá? Bom, algumas características dela a gente altera. Uma delas é a propriedade name. Como eu disse, você vai alterar a propriedade name daqueles controles que você vai manipular. Pode ter certeza que a maioria das vezes um controle do tipo text box você vai manipular. Tá certo? Então vamos imaginar que a gente vai manipular ele agora. Então, como é que eu vou me referenciar a esse controle? Sempre você vai colocar um prefixo. Então, nome de text box, o nome de text box, o prefixo é txt. Então você vai colocar txt e o nome que você quer. Então, por exemplo, text box, nome. E a partir daí o VBA já sabe que esse cara existe. Tá certo? Se você colocar, por exemplo, txt no rótulo, então ele vai assumir que o rótulo é o txt, que é uma caixa de texto. Tá certo? E você pode se confundir na hora que você estiver desenvolvendo. De resto, você pode alterar aqui, ó, fonte, também da mesma forma, tá? Cor, o fundo dele aqui você pode colocar de outra cor. Então tem algumas propriedades aqui, professor, está em inglês, verdade, né? Mas é inglês de quinta série. Então, acho que não tem muita coisa estranha aqui não, né? Ó, color, locked, está como falso, né? Pronto, o locked é o seguinte, ele está marcado como falso. Abre aqui e marca ele como true. Dá um F5. Tenta digitar. Ele travou, tá? Então são duas propriedades que você vai utilizar bastante. Uma é o locked, que ele trava, ele não permite que você digite, mas ele está ativo, eu estou vendo ele piscar. E a outra é o enable, onde eu posso realmente desabilitar, fazer com que ele fique apagado, acinzentado. Tá certo? Isso é interessante para casos em que eu, por exemplo, só posso habilitar um determinado controle se você colocar a senha correta, por exemplo. Então eu posso fazer isso, para não deixar o formulário todo disponível. Tá?
Mas vamos voltar aqui para ele deixar ele false, certo? Aí tem outras besteirinhas que a gente vai mexendo aqui com o tempo. Eu estou mostrando só as principais e quando a gente for exercitando a gente vai vendo outras coisas.